Bom, graças a Deus, continuando aqui a nossa introdução ao Pentateuco, a vida de Moisés, passamos pela juventude. O que é a juventude? A juventude de Moisés começa aos 13 anos de idade e se estende até os 40. Até os 40. E olha que ele então tem um privilégio de viver até os 40 anos. Porque nesse período vem a formação dele, tá vendo? Ó, sua formação. De fato, quando se diz o seguinte, que ele foi instruído em toda a ciência do Egito, aí não está na Bíblia qual é a ciência, eu tenho que ir para os livros. Aí nos livros eu descubro o seguinte, olha, a ciência egípcia era bastante desenvolvida para a sua época, de modo que os antigos historiadores como Filo e Joséfo dizem em suas obras que a casta sacerdotal dos egípcios tinha um elevado conhecimento em ciências como astronomia, ciência que estuda as estrelas, tá bem? Medicina, o Egito é o berço da medicina, é ali que surge a medicina. Matemática, e quando você fala de matemática é um negócio estrondoso, sabe por quê? Porque eles tinham as pirâmides, e para construir uma pirâmide você tem que ter conhecimento de astronomia, matemática, física, química, engenharia, arquitetura. Você tem que ter muito conhecimento. Um bloco de pedra daquele pesa 50 mil quilos, 50 toneladas. Eles têm um monte de pirâmides, tem mais de 100 pirâmides construídas no Egito, construídas no meio do deserto. Onde eles cortaram essas pedras? Como que eles transportaram essas pedras? Como que eles levantaram pirâmide que tem mais de 50 metros de altura? Tem que ter muita ciência, mas muita ciência mesmo, porque as pirâmides já tem que ter um enquadramento exato. Cortou uma pedra errada, você não tem como encaixar a pedra mais. E a Bíblia está dizendo para nós que Moisés ele foi instruído em toda a ciência do Egito, dos 13 aos 40 anos. Ele está sendo formado. Ele é um cientista, é um Harvard daquela época, porque o Egito é um império naquela época, e é um império que eles dominam não somente o Egito, eles dominam toda a costa do Mediterrâneo, eles dominam toda aquela parte da Palestina, e o Império Egípcio vai até o rio Eufrates, na Babilônia, descia para a África e avançava para a Ásia. Era muita coisa. Então você está dentro de um país, o Moisés está dentro de um Harvard da época, é um cientista. Ele vai aprender tudo o que tem que aprender, tudo, e vai usar tudo isso aí para escrever o Pentateuco. O homem conhece cultura, conhece moeda, conhece medidas, conhece arquitetura, estética, sabe ler e escrever, é um poliglota, porque se ele está na corte do Egito, ele tem que aprender a falar vários idiomas, vários, não só o dele. Ele já sabia falar o hebraico, já falava a língua dos egípcios, mas ele também tem que falar a língua dos babilônios, porque os babilônios têm que vir para a corte de Faraó. Ele tem que falar o cananeu, porque os cananeus têm que vir pagar imposto no Egito. Ele tem que falar línguas africanas, porque o pessoal da África vinha para o Egito também. O homem era um poliglota, conhecia muito, tá? E aqui eu não estou exagerando as qualidades de Moisés, não. Ele tinha que ser um príncipe egípcio. Então, aí tem lá matemática, filosofia religiosa, aritmética, geometria, todo o ramo da música e, como vimos, os hieróglifos e os idiomas assírios e caldeus. Os mestres de Moisés não eram apenas egípcios, mas também asiáticos e assírios. Moisés foi muito bem instruído. Deus preparou o homem muito bem. E sair dos 13 aos 40 anos. Será que dá para você aprender alguma coisa? Se você ficar vivendo no palácio de Faraó, será que dá para você aprender alguma coisa dos 13 aos 40 anos? Né? Mais de 25 anos só de estudo, dentro de um lugar só, com os melhores do mundo. Até que acontece um fato, né, determinante. Ele vai ter que fugir do Egito. As leis egípcias protegem os egípcios acima dos escravos. O escravo não vale nada. O escravo não vale um egípcio. Tá bem? E o que faz o Moisés? A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 15. Se não der para os irmãos lerem aí, tá bem?
Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, já não é mais grande, é homem, saiu a seus irmãos. Eles sabiam que eram os irmãos dele. Ele sabia que ele era hebreu e sabia que ele estava sendo criado na corte de Faraó. O homem tinha uma intuição de que ele era o libertador, uma intuição, uma fé de que ele era o libertador. Ele sabia que ele foi salvo milagrosamente do Egito. Os pais colocaram isso na cabeça dele. Ele sabia que o povo de Deus tinha promessas, uma promessa que foi feita a Abraão, promessa que estava escrito no cajado de família: 400 anos vocês vão ficar no Egito, mas depois de 400 anos vai sair. Moisés nasceu num tempo profético. Então, se Moisés sabe que ele nasceu num tempo profético, o nascimento dele foi miraculoso, está sendo criado lá na corte de Faraó, isso aí colocou no coração dele: eu sou o libertador. E o Estevão vai dizer isso mesmo, que ele sabia que ele era o libertador. Ele sabia, tá? Então ele saiu aos seus irmãos, atentou para as suas cargas, se incomodou com aquilo, viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos, olhou de um lado para o outro e, vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Aí ele começou a obra de libertação dele. O Moisés, ele começou sozinho, pelo braço de carne, a obra de libertação dele. Olha só o que o Estevão, primeiro mártir da igreja, e aí você tem que fazer a leitura bíblica, é o seguinte: Antigo e Novo Testamento, você está fazendo a leitura bíblica. O Estevão está cheio do Espírito Santo. Ele não está falando porque pensou sozinho. A Bíblia diz: homem cheio do Espírito Santo. Ele disse isso. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Aí aqui, ó, ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Moisés, aos 40 anos, sabia que ele era o libertador. O Espírito Santo disse na boca de Estevão, o homem que deu a vida pela sua pregação. Quantos pregadores você conhece hoje que dá a vida pela sua pregação? Não pode me matar que eu estou dizendo a verdade. Quantos? A turma que a gente anda vendo por aí é o seguinte, ó: por qualquer 10 reais ele está mudando de mensagem, tá? Qualquer 10 reais ele está mudando de ideia. Os caras são os Balaão da vida. Estevão não. Estou aqui e vou morrer pelo que estou dizendo. Moisés sabia que ele era o libertador, sabia, e ele cuidava que os irmãos dele iam entender que era ele o libertador. As profecias, as lendas, os contos, as músicas, as orações iam se cumprir em Moisés. Mas eles não entenderam. Como que a gente sabe que eles não entenderam? Olha lá, ó, tá vendo? Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam. Agora já não é um egípcio contra um hebreu, é hebreu contra hebreu. Os dois estão brigando. Aí o Moisés fala: escuta, ontem eu defendi vocês contra um egípcio, e hoje vocês estão brigando aqui. Aí um dos hebreus pega e fala: Moisés, quem foi que colocou você como juiz sobre nós aqui? Quem está aí escolhendo você para ser o dono da gente aqui? Moisés descobriu que o negócio já tinha chegado no palácio. Moisés, sabendo das leis egípcias, todo mundo no palácio sabia que Moisés, ele era um hebreu, adotado pela filha de Faraó. Quem que protegia ele? A filha de Faraó. Mas ele pegou e ele matou um egípcio. O que vai dar a vida dele? É nada, porque o Moisés, ele é um escravo criado no Egito. O que faz o Moisés? Opa, dá no pé, ó. Ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar Moisés, deu pena de morte para Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Então você sabe que Deus tem uma obra na sua vida. Deus vai cumprir a obra dele na sua vida, e você quer que a obra se cumpra de qualquer maneira. Só que você tem que se precaver, tomar cuidado, porque se você não tomar cuidado, Faraó te mata. Tem muita gente que perde o ministério, perde o chamado, porque se precipita e fica dando bobeira. Percebeu que o mar não está para peixe? Perde o mundo. O Salomão falou: tem tempo para todas as coisas. Tem tempo que você vai lá e ajunta as pedras, tem tempo que você espalha as pedras.
Tem tempo que você ri, tem tempo que você chora, tem tempo para tudo. Tem tempo que o seu ministério vai chegar e você vai estar em evidência. Tem tempo que você vai ser ignorado, perseguido, e se você der bobeira, você perde a fé. Tá? Então, diz que Moisés já tinha fé naquele tempo. Hebreus 11. Você está fazendo estudo? Você pega a Bíblia inteira, tá bom? Passeia na Bíblia, vê o que a Bíblia está falando antes de você concluir. Aí você vai para Hebreus. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O homem fez aquilo de caso pensado, irmãos. Ele saiu para visitar os seus irmãos porque ele não queria mais viver no palácio. Ele não queria mais ser chamado filho da filha de Faraó. Ele tinha fé de que ele era o libertador. Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus muito antes, né, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então Moisés, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Eu tenho chamado, tenho vocação, tenho ministério e tenho fé, e vou evidenciar minha fé, fazendo o quê? Vou sair daqui. Se eu ficar aqui, o faraó me mata. Não temeu a ira do rei, foi embora. Aí diz que ele foi para um lugar chamado Midian. Deixa eu adiantar um mapa para vocês aqui. Aqui está o Egito, aqui é Gósen, tá bem? Aqui é Gósen. Essa aqui é a península do Sinai, tá vendo? Essa parte aqui, é o Mar Grande. Não era chamado de Mar Mediterrâneo ainda, era chamado de Grande Mar. Bom, tinha um monte de navio egípcio por aqui, egípcio, fenício, tá? Cananeu, um monte de barco por aqui. O que faz o Moisés? Ele sai de Gósen, passa pelo Mar Vermelho, tá vendo ele passando pelo Mar Vermelho? Tem que passar. Ele conhecia isso daqui, ele conhecia. Atravessou a península do Sinai e veio para Midian. O que é Midian? Midian é a Arábia. Arábia é só deserto, é só areia, de fora a fora. Você está fugindo do faraó. Essa área de Canaã aqui, todinha tinha guarnição de egípcios, tá? Os egípcios mandavam isso aqui. Ele vai para onde? Ele vai para a cidade? Para alguém entregar ele de bandeja? Para onde que o Moisés vai? Olha a inteligência que o homem tem. O homem vai para o deserto, sumiu no mundo, foi dado por morto, desapareceu do mapa, foi morar no deserto. E olha a viagem que ele teve: 450 quilômetros na sola. 450 quilômetros, foi andando. E ele foi para um lugar chamado Midian. Midian é essa terra aqui, no deserto, que pertencia aos descendentes de Abraão. Abraão teve um filho chamado Midian, e os descendentes de Abraão, quando Abraão repartiu a herança, ele pegou e repartiu com um tal de Midian, um dos filhos, e eles vieram para o deserto. Foi aqui, Abraão falou: vocês vão para o deserto. Abraão já tinha mandado o Ismael para o deserto, né? Você vê como que Abraão era. Pegou o Ismael, não, vou mandar você para um lugar, para onde? Para o deserto. Mandou o Ismael para o deserto. Depois ele teve alguns filhos com uma mulher chamada Quetura. E o que ele fez com os filhos de Quetura? Mandou para o deserto também. Abraão é um santo homem de Deus, tinha fé e falou: vou mandar para longe, porque a promessa é para o Isaac, não é para Ismael e não é para Midian. Mandou para o deserto. Moisés, ele foi procurar alguém. Procurou quem? Parente distante, é verdade, mas procurou um parente aqui em Midian. É inteligente, não é? Sabido. Você tem fé, então você tem que ter fé, e junto com a sua fé você tem que ter força e coragem, porque aí a Bíblia diz o seguinte: que quando ele chegou em Midian, nesse lugar desértico, ele parou perto de um poço, e quando ele estava perto do poço, saíram as filhas de Jetro, 7 odaliscas, tá? Porque eles eram beduínos, vivem no deserto com suas cabras, suas ovelhas, né? Beduíno, vive disso aí, não tem como viver de pecuária, não tem como plantar nada, tem que viver de comércio e de animais. É um beduíno. Saem 7 odaliscas, princesas, porque o Jetro, ele era sacerdote em Midian.
E as filhas de Jetro eram odaliscas, dançarinas mesmo. Elas foram lá para poder dar água para o seu gado. E vieram outros beduínos assaltantes e agrediram as moças, não deixando ela dar água para o gado. O que fez o Moisés? Olha o que a Bíblia é. O Moisés se levantou contra os caras, pegou o cajado dele e foi para cima. Mas ele tinha treinamento militar para isso? Tinha. No Egito tinha treinamento militar, desde pequenininho. Era o Kung Fu da antiguidade. Sabia manusear espada, lança, arco, muque. O homem era bom de briga. Mas ele deu uma sova nos pastores lá e protegeu as filhas de Jetro. É lenda demais para acreditar, né? Você acredita na lenda? Eu acredito. Por que eu acredito? Porque está na Bíblia. Ou eu creio e por isso eu ensino, ou então eu mudo de religião. Se você é crente, a Bíblia é seu livro de fé. Se você não crê na Bíblia, está na religião errada. Ah, mas eu nem creio em religião, então está na fé errada, porque a sua fé sai do livro sagrado. A Bíblia diz que ele se levantou contra os pastores e deu uma sova nos pastores, protegeu. Aí o Jetro falou: e cadê o homem? Deixamos ele lá. Mas traz o homem para cá, meu. Traz ele para cá. Viajou 450 quilômetros e conseguiu dar um livramento para as minhas filhas. Vocês deixaram o homem lá? Aí veio a outra estratégia do homem. Qual que é a estratégia de Moisés? A Bíblia diz que ele se casa com quem? Com uma princesa. Ele se casou com uma princesa, viveu num palácio de Faraó, cercado de mulheres egípcias, até os 40 anos de idade. Tinha um harém à disposição dele. Sai de lá do Egito, porque ele não quer ser chamado de filho da filha de Faraó. Vai para o deserto, encontra um lugar onde tem um sacerdote e se estabelece como genro do sacerdote, que é o que manda na região. Inteligência trabalhando a favor da fé. A Bíblia diz, Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho. Essa Zípora, aí eu já vou dar uma pausa para vocês fazerem suas perguntas. Quem quiser beber uma água vai beber, tá? Essa Zípora aqui, ela causa um problema na vida de Moisés. Números capítulo 12, ela causa um problema na vida de Moisés. Por quê? Porque ela é chamada de Cuxita. Cuxita aqui, tá vendo? Aí vem dificuldade bíblica. Qual que é o problema que ela causa? E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita com quem casaram, porquanto tinha casado com uma mulher Cuxita. Aí você pega a Bíblia, você é um leitor comum da Bíblia, você está lendo lá o livro de Números, uma fala Cuxita, outras versões falam que ela era etíope. Aí você fala, Moisés teve duas mulheres? E aí? Moisés teve duas mulheres, teve uma chamada Zípora e uma que era uma Cuxita. O que é Cuxita? Cuxita, ela é descendente de Cush, tá? Cush é um dos filhos de Cão. Cão é um dos filhos de Noé. Os Cuxitas eram de cor escura, negros. Os Cuxitas eram negros. Esses Cuxitas, tanto eles habitaram ali na terra de Canaã, quanto eles desceram para a África, para o país que até hoje é chamado de Etiópia, tá bem? Etíopes. Ela causa um problema na vida de Moisés. E qual que é o problema? É o que eu vou ensinar para vocês. Moisés não tinha duas mulheres, tá bem? Moisés tinha uma mulher. A mulher dele chama-se Zípora, uma mulher negra. O que não é difícil de você imaginar que ela é negra, porque estão vivendo no deserto. Está no deserto. 42, 45 graus durante o dia no deserto. Então a pele da pessoa vai escurecer, como é escura a pele do pessoal que vivia no Egito também, como é escura a pele do pessoal que vive na África, porque o sol da África é um sol um sol de Estalamamona, muito quente. Ali não é equatoriano igual aqui, não é temperado, tá? É desértico. E qual que é o problema? O problema é que o povo de Israel, eles casam entre eles, tá bem?
Foi um levita da casa de Levi, casou com uma mulher levita. A mulher de Arão, levita. Marido de Miriam, levita. Então, israelita casa com israelita. E o Moisés? Moisés casou com uma cuxita, uma negra, que não era judia, que não era israelita. Miriam e Arão fizeram contenda contra Moisés por causa disso aqui. Então, se perguntarem, será que Moisés ele era bígamo e tinha duas mulheres? Não, a resposta da dificuldade bíblica é essa, tá bom? É a mesma mulher, é a mesma. Pausa.